Salve, salve, torcida tricolor! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Galera, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma série antiga onde eu conto histórias, fatos, causos, coisas esquecidas relacionadas ao São Paulo Futebol Clube. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quando eu menciono o assunto da troca 5x2 com o Cruzeiro de 96, qual que é a primeira memória que vem na sua cabeça? Eu faço essa pergunta para você porque ontem no meu Instagram eu fiz uma lembrança sobre os 24 anos da estreia de Serginho, lateral esquerdo, e de Belletti, volante na equipe do São Paulo. Esses dois jogadores foram protagonistas dessa negociação histórica que até hoje tem muito assunto para rolar. Lá no meu Instagram e no acervo tricolor do Facebook, muitas pessoas interagiram, até mais do que eu esperava, com histórias, contando o que achou, quem saiu melhor, quem se saiu pior nessa parada. Teve até ex-preparador físico, ex-jogador curtindo essa postagem, porque, nossa, realmente acho que ela marcou a geração dos anos 90 do São Paulo. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês, principalmente o pessoal da velha guarda, essa nostalgia, e pro pessoal mais novo, um pouco de conhecimento desses causos históricos do São Paulo Futebol Clube. E no fim, vocês vão me responder a seguinte pergunta: afinal, quem se saiu melhor nessa parada? Cruzeiro ou o São Paulo? Tá curioso? Bora pro vídeo! Antes de eu começar do assunto direto da troca 5x2, vamos tentar entender o que se passava com o São Paulo anos antes de acontecer essa famosa negociação. Para isso, a gente volta para o ano de 1995, um ano horrível da história do São Paulo. A máquina mortífera do mestre Tele Santana havia sido desmontada. Depois do São Paulo ter sido denunciado em não promover segurança aos seus espectadores no estádio do Morumbi, o São Paulo se viu obrigado, depois dessas denúncias, reconstruir, reformar a parte da suspensão de amortecimento do anel superior, e isso foi um custo extremamente alto, tanto que o Morumbi ficou fechado por quase 2 anos. E por conta desse problema financeiro, o São Paulo não teve outra opção a não ser se desfazer dos seus principais jogadores, aqueles jogadores que tinham um custo muito elevado. Foi um momento muito triste para nós são paulinos, porque nós vimos grandes craques, grandes jogadores que foram vencedores no São Paulo jogando em clubes rivais. Então 95 é um tipo de ano para ser esquecido. Nem mesmo a genialidade do mestre Tele Santana foi capaz de tentar colocar aquele time nos trilhos. Eu lembro que o Tele diversas vezes reclamava com a diretoria porque a diretoria não trazia reforços, o time ficava cada vez mais fraco, cada vez mais medíocre. Com isso, o São Paulo não chegaria longe a lugar nenhum. Naquele ano, o São Paulo perdeu na segunda fase do Campeonato Paulista, o São Paulo perdeu nas quartas de final para a equipe do Grêmio da Copa do Brasil, perdeu a Supercopa da Libertadores para o Cruzeiro, e ainda no Brasileirão, que era a nossa última esperança, o São Paulo amargurou o triste 11º lugar, não conseguiu terminar nem entre os 8 colocados para o mata-mata do Campeonato Brasileiro, o que até hoje é muito triste. O ano acabou muito rápido para o São Paulo naquele ano de 95. Eu não vou ser tão escroto, eu vou dizer que o São Paulo foi campeão da Copa dos Campeões Mundiais, que era um torneio organizado pelo SBT entre os 4 times campeões mundiais da época, que era o Santos, Flamengo, São Paulo e Grêmio. O São Paulo foi campeão dessa primeira edição, mas é um título que, convenhamos, é completamente irrelevante na nossa história. Perdemos o Campeonato Paulista, mas recuperamos, sendo agora campeão dos campeões. 95 era ruim, 96 as expectativas eram piores ainda. Um ano bissexto estava entrando, ano de Olimpíada e um ano de muitos fracassos também. Talvez o maior baque, maior perda que nós tivemos em 96 foi Tele Santana, que teve uma espécie de derrame cerebral, o que o afastou do futebol para sempre. Depois desse plano de saúde de Tele, nunca mais ele foi visto como treinador ou trabalhando com qualquer coisa relacionada a futebol. Tele Santana fez sua última partida no São Paulo no dia 27 de janeiro de 1996,
contra a equipe do Rio Branco, que o São Paulo empatou 1-1, gol olímpico do Guilherme. Depois da ausência de Tele Santana, Muricy Ramalho recebeu toda aquela pressão de fazer aquele time engrenar, tornou-se como o técnico oficial de forma provisória, até que a diretoria encontrasse alguém à altura para substituir Tele Santana. E Muricy Ramalho, como um ótimo aluno do mestre, fazia publicamente muitas críticas para a diretoria, dizendo que com o time que ele tinha seria muito difícil conquistar grandes campeonatos. E mesmo assim, ele exigia respeito ao São Paulo Futebol Clube pelas suas conquistas do passado. Porque naquela época, a imprensa, que até hoje adora criticar o São Paulo, dizia que o nosso tricolor era a quinta força do futebol paulista, estando atrás então do Palmeiras, Corinthians, Santos e a Portuguesa. E por último ficaria o nosso tricolor do Morumbi. E tendo em vista que o Morumbi já estava quase pronto, mas a grana ainda não estava entrando suficientemente em caixa, a diretoria do São Paulo já queria realizar um velho desejo de se desfazer de alguns medalhões do clube depois de um 95 completamente fracassado. A diretoria do São Paulo, que por muitas vezes foi alvo de muitas críticas da torcida e dos próprios jogadores, fez uma das maiores surpresas. Não é à toa que até hoje essa troca é tão conhecida. Sem avisar absolutamente ninguém, nem mesmo o Muricy e nem os jogadores, eles tomaram a decisão de vender 5 jogadores do São Paulo e depois ganhar 2 do Cruzeiro, que é a famosa troca 5 por 2. Essa notícia, que saiu no dia 20 de março de 96, pegou geral completamente despreparado. Até o Muricy Ramalho, que tinha um jogo contra o América Mineiro no dia 19 e se viu obrigado a desligar os jogadores, porque depois ficou sabendo que eles não pertenciam mais ao São Paulo Futebol Clube. Olha o tamanho da bagunça que foi isso. E o mais engraçado é que nem mesmo esses jogadores dispensados sabiam que estavam indo embora. Foi um negócio tipo assim, de telefonema rápido e direto. Ó, você já não faz mais parte do São Paulo. A partir da próxima semana você vai pro Cruzeiro. O São Paulo ficaria com o Belletti e o Serginho, 2 pedidos antigos do mestre Tele e do Muricy Ramalho. E o Cruzeiro levaria no seu pacotão Palinha, Ailton, Donizete, Vitor e Gilmar. Ambos jogadores que já tinham títulos pelo São Paulo, eram os mais experientes e na época a torcida ficou muito revoltada. Porque apesar daqueles jogadores não serem mais aqueles mesmos na mão do Tele, todo mundo respeitava o Palinha, todo mundo gostava do Vitor. O Vitor na época estava no Corinthians, havia sido campeão no Corinthians e destaque no Corinthians. A torcida esperava que ele fosse voltar para o São Paulo, mas no fim acabou indo na barca com o Cruzeiro. O Gilmar era um grande jogador também, que havia sido revelado pelo São Paulo. Então a torcida meio que não gostou dessa troca. No fim, resumindo, qual que foi o destino de cada um? O Cruzeiro, naquele mesmo ano, acabou sendo campeão da Copa do Brasil em cima do Palmeiras e no ano seguinte, 97, foi campeão da Taça Libertadores de América. Do lado do São Paulo conheceu o seu maior, ou um dos maiores laterais esquerdos da história, que foi o Serginho. Assim que iniciou seus trabalhos no São Paulo, Serginho já mostrou grande destaque, tanto que ele comandou por longos anos aquela lateral esquerda. E o Belletti já demorou um certo tempo para se firmar no São Paulo, era muito jovem, mas podemos dizer que depois de 99, Belletti se tornou um grande jogador para o São Paulo. Então muitos dizem que a curto prazo o Cruzeiro se deu bem pela conquista da Copa do Brasil e da Libertadores. Por outro lado, São Paulinos dizem que a longo prazo o São Paulo se deu melhor, porque Serginho foi destaque no Paulista de 98, o Belletti foi destaque em 2000, tanto na final contra o Cruzeiro da Copa do Brasil, quanto na final contra o Santos do Paulista, e sem contar que a venda dos dois rendeu bom dinheiro para o São Paulo Futebol Clube. E essa então ficou conhecida a famosa troca 5 por 2. Agora vocês imaginam se isso acontece hoje em dia, galera? Eu fico pensando, qual clube o São Paulo faria uma troca 5 por 2? E qual seria esses 5 jogadores que o São Paulo faria? Louco, né? Pensar num negócio desse. E agora deixa essa pergunta pra vocês. Quem se deu melhor nessa troca? Na opinião de vocês, São Paulo ou Cruzeiro? Cruzeiro ou São Paulo? Então é isso, galera. Quero agradecer a todos que acompanharam esse vídeo por aqui.
mais um fato histórico para vocês. Fazia muito tempo que eu não trazia isso para o canal, acho legal trazer isso nesse momento de quarentena. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, comentário, se inscreva no canal se você é novo por aqui e eu vou me despedindo. Tamo junto sempre, forte abraço e até mais. Fui!